No vídeo de hoje eu vou trazer alguns efeitos e ferramentas que eu mais utilizo no dia a dia no CapCut e de verdade tem muita coisa aqui que tá dando pau em muito editor profissional. Vem comigo depois da vinheta. Antes de começar, se você ainda não está participando do Hollywood na palma da sua mão, é o nosso curso de edição de vídeo e efeitos visuais totalmente no celular. Eu tenho certeza que se você está nesse vídeo, você tem interesse em aprender um pouco mais desse universo e de verdade, tem muita gente que está curtindo muito o nosso curso, inclusive já tem até uma galera trabalhando com vídeo, isso é incrível. Então de verdade, se você ainda não viu, o link está aqui na descrição para você participar também. Bom galera, a gente vai começar, obviamente, do mais simples até os mais complexos. Eu tô aqui com esse vídeo, ó, de 1 minuto. Eu vou até cortar a partir daqui, ó, vou dar um dividir, vou excluir este resto e eu tenho aqui um cara andando normal. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho o nosso vídeo na horizontal, ele tá em widescreen, né? Ele tá assim, ó, 16:9. E aqui são os outros formatos que a gente tem, né, para TikTok, para Instagram. Porém, caso você não saiba, no cinema a gente tem a proporção que é assim, ó, 2:35. E o que acontece, ó? Tá vendo que dos lados fica uma borda? Porque ele é mais, ó, ele é mais achatado, ele é bem apertado mesmo. E o que acontece aqui em cima, ó? Tá vendo que bem em cima aqui, ó, da nossa borda, ele sobra, ó. Se eu mexer, ele tá sobrando. Isso aqui é o formato de cinema, é aquele formato que a gente vê exatamente no cinema. Só que aqui na internet a gente às vezes quer trabalhar e deixar um visual mais cinematográfico. E aí tem várias maneiras de você deixar tudo isso cinematográfico, só que o que faz muita diferença é um pequeno detalhe, mas que faz a diferença. A gente tá aqui no widescreen de novo, né, na proporção normal de YouTube, 16:9, e a gente seleciona o nosso vídeo e simplesmente a gente pode vir em mascarar e podemos colocar aqui, ó, película. O que acontece aqui? Ele criou exatamente as barras ali, né, as bordas que eu acabei de falar, só que elas estão aparentes e isso pra gente, por algum motivo, deixa uma imagem muito cinematográfica. Quando você exportar, ele já vai estar com essa borda. A nossa próxima ferramenta e o efeito que eu mais utilizo aqui no CapCut é uma baita ferramenta e que, meu, de verdade, pode parecer muito bobo para você que mexe bastante, mas tem muita gente que não sabe sobre ela. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse vídeo que a gente vai fingir que ele é uma gameplay ou enfim, alguma coisa que eu tô assistindo. Pode ser uma gameplay, um react. A gente vai vir aqui, faz de conta que eu quero fazer um react. Vou vir aqui em camada, adicionar camada e vou colocar, ó, esse menino jogando aqui, ó. Então faz de conta que ele tá fazendo uma gameplay. Coloquei ele aqui, ó, legal. Tá na frente do nosso vídeo. Eu vou selecionar o recorte e vou em remover fundo. E aí, o que vai acontecer? A gente vai remover o fundo deste vídeo do menino, ó. Olha só, bem legal, bem interessante. Agora, o que a gente pode fazer? Simplesmente colocar ele aqui do lado, ó. Ele podia estar em um fundo verde também, você podia fazer esse recorte até melhor, né? Ia ficar um pouco melhor a borda dele ali. Essa opção do remover fundo é algo que eu utilizo muito, muito mesmo. Inclusive com essa opção a gente consegue fazer muita coisa, ó. Eu tenho aqui essa moça correndo, eu vou só pegar esse trecho aqui, ó. Vou mandar uma cópia dela para o lado, copiar, a gente duplicou, e vou clicar em camada para descer. Ela está aqui embaixo, é o mesmo vídeo. Vou agora em recorte e remover fundo. Então a gente vai remover o fundo dela também, ó. Beleza, tá removido e a gente já pode colocar aqui, ó, alinhar na mesma direção. Como tá carregando ainda, ela parece que tá fora de sincronia, mas tá tudo certo, ó. Maravilha. A gente tem um recorte aqui. Agora o que eu vou fazer? Vou descer ela um pouco aqui, ó. Beleza? E agora eu vou fazer alguns exemplos aqui que muita gente pede o que dá para fazer com essa opção de remover fundo. A gente já tem o nosso fundo um pouco desfocado, mas faz de conta que você quer desfocar um pouco mais. A gente vem aqui em efeitos de vídeo, né? A gente vem em lente e coloca o desfocar, ó.
Temos aqui o efeito desfocar. Ele já foi jogado, ó, se a gente vier aqui em objeto, ele já foi jogado lá para o vídeo principal. Mas, por exemplo, faz de conta que você quer desfocar a parte da frente. Aí a gente tem aqui, ó, esse desfoque só nela, ó, que fica um pouco esquisito na borda, mas você tem essa opção. Agora, se por exemplo, que é mais normal, você quer desfocar o fundo, você vai mandar para o seu fundo aqui, ó, o vídeo principal, e obviamente não vai deixar tão forte. Você pode fazer assim e temos o desfoque. Outra coisa que a gente pode fazer também é colocar um texto, ó. Vou escrever correr. A gente vem em estilo aqui, ó. Vou mudar a fonte, colocar uma fonte mais interessante, vou colocar aqui. E o que que acontece? Ele tá na frente ainda, só que a gente não tem como mandar ele para trás, então a gente vai ter que colocar o texto para cá, ó, vou colocar para cá, e aí a gente vai ter ele no fundo preto. A gente pode apagar isso aqui tudo, ou você podia ter montado isso em outro projeto, mas eu vou exportar assim, ó, a gente vai acabar exportando o vídeo junto, mas a gente não vai utilizar o vídeo todo, a gente vai utilizar só a parte final, ó. Pode apagar esse correr aqui, e aí a gente vem em camada, adicionar camada, e pegamos aqui, ó, o nosso vídeo só com a parte do texto, ó. Adicionamos, tá aqui o nosso texto, e agora ele é uma imagem normal, ele é um vídeo também, a gente só tem que fazer o que com ele? Vamos em mistura e a gente pode vir aqui, ó, em clarear, olha só. E agora a gente pode também clicar em camada, e a gente vai mandar para trás, ó. E olha só, ele foi lá para trás. Eu vou só esticar um pouco mais aqui, ó. E agora temos a palavra correr aqui, ó, numa boa, tranquilamente. E além disso, você pode variar a aparição dela. Então ela pode estar atrás. Aí a gente pode vir em dividir. E aí esse segundo aqui, ó, que a gente cortou, a gente manda ele para a camada 2 aqui, ó. E aí a gente tem isso aqui, ó. E depois vai para frente. Show de bola, muito tranquilo. Essa é uma das ferramentas que eu mais utilizo, essa opção de remover fundo, de desfocar. Enfim, se você não sabia, agora você já tá sabendo, numa boa, é muito tranquilo. A próxima função que eu mais utilizo aqui é essa ferramenta aqui, ó. Tô aqui com o nosso vídeo, eu vou mais ou menos aqui, ó, nesse pulinho desse cara, eu vou vir em dividir. Então agora a gente tem 2 vídeos, né? Com esse segundo vídeo, eu vou aqui em ajustar e vou aqui no HSL, que é uma ferramenta incrível que você consegue mudar o tom de várias cores. Então, por exemplo, eu tenho o vermelho aqui, ó. Eu posso mudar a matiz dele, ó. O tom dele. Então ele pode ficar mais roxo, você pode brincar também no verde, mas a ideia é só na blusa. Então eu tô com ele aqui, eu vou diminuir a saturação, eu só vou deixar ele cinza. E a gente tem isso aqui, ó. Ok, ele muda a cor numa boa. É uma parada muito simples que você pode fazer, meu, com várias coisas, com várias cores, para vários exemplos, mas agora é que vem a cereja do bolo. Eu vou vir aqui em efeitos de corpo, vou vir aqui em golpe, ó, na aba golpe, a gente tem algumas opções bem legais, ó. Tem este escaneamento, que é bem legal, e esse dissolução leve. Eu vou colocar esse dissolução leve, vou colocar entre o corte, ó. E aí a gente vou colocar ele aqui, vou mandar para todos os vídeos, né, para ele influenciar em tudo. E a gente pode ajustar também, ó, a torção dele, a velocidade, a cor também que você quer, mas a gente vai ter basicamente isso aqui, ó. Muito legal, é uma transição muito simples que você pode fazer com qualquer coisa. Nesse caso foi só com uma cor, mas você pode fazer com inúmeras coisas, mudar a blusa, mudar a roupa, enfim. Aqui nesse caso eu utilizei esse efeito e o HSL para a gente combinar esses dois efeitos e fazer esse resultado incrível. Agora é sem dúvida uma das ferramentas que eu mais utilizo, de verdade. Ela não tinha antigamente no CapCut, e aí quando chegou, pô, é incrível, faz toda a diferença. A gente está aqui com o nosso projeto sem nada, né? Eu tenho só aqui um fundo preto de 3 segundos e eu vou começar escrevendo aqui, ó, adicionar texto, e eu vou escrever
silêncio no set. Legal. Temos aqui, vou aqui só mudar a fonte. Aqui nesse caso eu estou usando texto, mas o efeito não é só para texto. A gente vai vir aqui, ó, vou marcar um keyframe no prisma lá em cima, vou passar até aqui, ó, 15 frames e vou mandar ele lá para fora. E a gente tem isso aqui. É uma animação simples, né, ó. Criamos um keyframe de entrada e um de saída. No meio deles aqui, a gente pode jogar aqui no gráficos, né, ó, e fazer ele ficar com um efeito mais legal. Que caso você não saiba, tem uma aula só sobre animações, o link tá aqui, ó, no card para você ver. Bem legal, mas ainda falta alguma coisa. A gente vai exportar esse vídeo e vamos importar em um novo projeto. A gente tem isso aqui, simples. Só que eu vou selecionar o nosso vídeo, vou aqui, ó, em borrão de movimento e a gente vai colocar o desfocar, ó, no máximo que você quiser e dar um check. E quando a gente tiver o movimento, olha o que ele faz aqui. Ele cria esse desfoque aqui, ó, muito legal. Então se a gente der um play, ó, incrível. E como eu falei, não funciona só com textos, funciona com várias coisas. Se a gente, por exemplo, ó, adicionar o vídeo dessa mulher mesmo, que a gente acabou de utilizar, vou adicionar, tá aqui, ó. Vou excluir o nosso texto, vou marcar um keyframe mais ou menos aqui, ó, em 10, que é onde eu quero que ela fique, e um no começo, que é onde eu quero que ela venha. Então eu vou querer que ela venha de cima. A gente tem alguma dessas animações aqui, ó, prontas para você fazer, mas você sabendo fazer isso, você consegue animar qualquer coisa que você quiser. Então a gente tem aqui, ó, agora sim, uma animação bem legal. Você pode controlar o gráfico, como eu falei. Então a gente vai ter uma parada mais controlada e na velocidade que a gente quiser. E aí a mesma coisa, exporto e importo em um novo vídeo e a gente pode, ó, borrão de movimento. A chegada dela fica muito mais bonita, ó, muito mais suave com o borrão de movimento. E aí, por que eu tenho que exportar para poder jogar o borrão de movimento? Porque ele não entende, aqui dentro do CapCut, ele não entende que esse movimento é um movimento real. Então, quando eu exporto e importo de novo, o CapCut acha que esse movimento que a gente fez de posição é um movimento que vem do próprio vídeo. Então, ele entende ali que é uma parada real e aí dá esse efeito de movimento. Se eu fizer aqui dentro, ele não vai entender como um movimento real e aí não vai funcionar. Antes de continuar, se você tá gostando desse vídeo, o que você tem que fazer? Você tem que dar aquele soco no like, que ajuda muito, e também coloca aí o seu comentário com a sua sugestão de vídeo, de efeito, ou alguma curiosidade que você quiser colocar aqui. É sempre muito legal ver o comentário de todos vocês. Vamos lá, vamos continuar. O próximo efeito parece muito simples, mas é o que eu sempre falo. Saber mexer em um programa é muito tranquilo. Você pode ir aprendendo, vai descobrindo várias coisas, mas a teoria é sempre muito importante para você saber exatamente o que fazer. Eu tenho aqui, ó, esse vídeo bem legal, ó, que é de um drone saindo assim, ó, de um zoom out, né, ó. Ele tá subindo e aí eu vou até diminuir aqui ele um pouco, que eu quero que pegue mais o movimento dele. Eu vou vir aqui em velocidade e vou deixar a velocidade dele um pouco mais rápida, que eu quero que isso seja mais rápido. Legal. Agora eu vou criar o famoso efeito vertigo, que ficou muito conhecido pelos filmes do Hitchcock, e ele criou esse efeito aqui, ó, que é basicamente isso. A gente tem um zoom out, só que a gente pode marcar um keyframe aqui no início e um keyframe até aqui, mais ou menos. Vou marcar. Conforme ele tá dando o zoom out, a gente pode dar o zoom para frente. E a gente tem um efeito bizarrão. Olha a perspectiva que ele cria aqui, ó, que esquisito que fica e dá esse efeito muito interessante. Na época do Hitchcock, eles fizeram tudo manual, então conforme a câmera ia para trás, o câmera também ia dando um zoom, então cria esse efeito muito mais legal, porque é totalmente manual. Mas aqui a gente já tem um resultado muito legal também, e você pode usar isso para várias coisas, para vários exemplos, é tudo questão de saber usar a teoria. E aqui a gente aprendeu a fazer basicamente um zoom também, né? Ó, caso você não saiba, a gente já fez um zoom
Muito simples, junto com esse outro exemplo muito legal. Próximo exemplo que eu uso também muito mesmo, é uma maneira também de você deixar sua imagem de outra forma. Eu vou duplicar esse vídeo, copiar, vou mandar para baixo, camada, e vou alinhar um com o outro. Legal. Com esse segundo vídeo selecionado, eu vou vir aqui em ajustar, vou aqui em filtros e vou colocar um preto e branco aqui, um BW. Vou deixar ele completo aqui, vou em ajustar, vou colocar um pouco mais de contraste, ó, pra gente ter só as partes brancas mais aparentes. A gente pode até aumentar a exposição se quiser, ó, o brilho também, não tanto, pra gente não começar a aparecer muito as cenas. Aqui na sombra a gente pode escurecer mais e no destacar, aqui, ó, beleza. Já temos basicamente isso aqui. Agora, eu vou vir aqui em efeitos, efeitos de vídeo e vou colocar a lente aqui, ó, um desfoque de movimento. Colocamos aqui, ele não está aplicado na nossa camada, a gente vem em objeto e aplica na camada. Legal. Ele criou essa coisa bem doida aqui, ó. A gente pode até escolher para o lado que a gente quer, a intensidade, enfim, ó. Eu vou exportar. Exportei, agora eu posso apagar a camada, vou deixar o vídeo original. Agora eu vou em adicionar camada e vou importar o nosso vídeo aqui. Legal, certinho. O que eu vou fazer agora? Vou vir aqui em mistura e vou colocar filtro. Olha só o que a gente tem aqui, ó. Esse reflexo muito legal. Claro que ele vai funcionar muito melhor se você tiver esse contraste de luz. Então parece que tem ali esse raio brilhando ali, ó, saindo entre as árvores. E aí você pode até ver a diferença. É incrível. E a gente pode, ó, fazer várias coisas com ele. Você pode vir em ajustar, pode aumentar até mais, ó. Se você quiser, pode mudar a cor dele, ó. Pode fazer uma parada mais amarelada, enfim, ó. Você pode usar isso para várias coisas e a imagem fica incrível. Eu particularmente, eu piro demais com isso. Próxima ferramenta que muita gente não conhece, essa ferramenta é uma mão na roda, de verdade. Eu tô aqui com um fundo preto de novo, 3 segundos. Eu vou começar colocando um áudio. Vou vir aqui em sons, vou colocar aqui, ó, uma música aqui. O que a gente vai fazer aqui agora? Antes de mexer com a música, eu vou vir aqui no mais e vou colocar vários vídeos. Vou colocar esse cara aqui, essa mulher correndo, colocar esse prato também, essa mulher dançando e esse cachorro. As imagens provavelmente não estão todas na mesma proporção, mas vai funcionar muito bem aqui pra gente. Eu vou agora com o vídeo certinho, como que a gente pode fazer uma edição no ritmo, na batida da música? A gente pode simplesmente clicar na nossa música normal, vou aqui em ritmos e a gente pode ou colocar para tocar, ó, e conforme você vai ouvindo, você vai marcando aqui, ó, esse adicionar música. Legal, fizemos aqui, olha só o que a gente tem. Ele marcou vários pontos pra gente saber aonde a gente pode fazer o corte. Isso é incrível. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente pode cortar. Então eu tiro o cara, ó. Aqui tem outro corte. Então a gente dividir, excluir, ó. E aí você não fica apanhando, tentando saber aonde é o lugar certo de cortar. Essa é uma forma de fazer, mas você pode também vir aqui no ritmos e gerar automaticamente. Ele vai fazer os cortes para você, ó. Alguns possíveis cortes, ó. E aí, conforme você vai fazendo isso, aqui entre as imagens a gente pode ir colocando transições. Então a gente pode colocar essa batida, pode colocar aqui esse outro, aqui a gente pode colocar, vamos ver, esse é legal e vamos ver como que fica.
Com essa opção de você marcar os seus cortes, você vai editar muito mais rápido, o resultado fica ainda muito melhor. A próxima ferramenta que eu mais utilizo aqui no CapCut é esse efeito aqui, ó. Vamos em efeitos de vídeo e a gente vai vir aqui em disco e a gente tem a opção flash preto. É um baita efeito que, na teoria, se você olhar, ele já está criando um efeito incrível pra gente. Qualquer outro programa de edição você teria que fazer isso aqui manualmente ou instalar algum preset. Aqui a gente já tem esse efeito bem legal. Você pode colocar a velocidade para ele ficar mais exagerado, dependendo do contexto, dependendo se é um clipe, enfim. A gente tem isso aqui que eu uso muito, só que tem uma utilidade que eu uso nele aqui. A gente pode duplicar o vídeo desse cara, vou aqui em recorte, né, remover fundo, vou em camada e vou colocar lá na frente do vídeo. Tá tudo alinhado, só que a gente tá com um efeito no fundo, ó, no vídeo principal. Então a gente está só com o fundo brilhando. A gente pode fazer isso com várias coisas, né? Você pode colocar qualquer outro efeito que você quiser, ele vai criar aqui pra gente várias opções diferentes, ó. Pô, isso aí é demais. Voltando no flash preto, eu vou em objeto e vou mudar para segunda camada. E olha só o que a gente tem. A gente tem uma luz brilhando só no nosso ator. Então isso aqui você pode usar para muita coisa. Você pode fingir que tem uma luz batendo só nele. Olha lá, ela não está interferindo no cenário todo e a gente fez aqui, ó, muito rápido. É uma baita ferramenta. Você simplesmente consegue esse resultado em poucos minutos aqui, ó, só testando. É como eu sempre falo, é mais como você vai utilizar esses efeitos do que realmente eles são. Você pode brincar, variar, que aí sim o seu resultado vai ficar mais incrível. E agora sim, vamos para mais um efeito. Eu vou vir aqui em novo projeto, biblioteca local, e vou colocar essas duas cores, né, o preto e o branco. Temos aqui, né, tá dando 6 segundos, que cada um vem com 3. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente mandar o preto para baixo e vou colocar na direção do branco. Eu vou criar um gradiente que muita gente me pergunta como faz um gradiente. A gente tem aqui como fazer isso muito simples. Eu tô aqui com o fundo preto, né, selecionado, vou aqui em mascarar e a gente pode, ó, criamos um círculo legal. A gente pode até esticar ele um pouco, ó. Vou aqui em mascarar e, ó, a gente pode fazer isso aqui. Já temos uma parada interessante. Mas, normalmente a gente não usa assim. A gente pode vir em mascarar e aqui do lado esquerdo a gente inverte, ó. Então agora sim a gente tem um gradiente bem interessante, ó. O que a gente fez? Essa opção de gradiente com o mascarar, a gente pode também jogar uma película, ó. Fazer assim, temos um gradiente assim, ó, de lado. Você pode deixar mais suave até, ó. Temos essa opção. O quadrado também, ó. Enfim, você consegue pirar aqui com várias opções. E lembrando que tudo isso aqui você pode animar. Então a gente pode marcar um keyframe aqui no início do mascarar, ó. Vou passar um pouco e vou animar a nosso gradiente, ó. Então isso aqui você pode utilizar para fazer um fundo, você pode utilizar para fazer o seu título, enfim, você pode fazer várias opções possíveis e, como eu falei, com várias cores que você quiser. Então, basicamente, esses são os efeitos e ferramentas que eu mais utilizo aqui no CapCut de celular, mas comenta aí agora qual que são os efeitos e ferramentas que você mais utiliza. É isso aí e a gente se encontra muito em breve.